Olá, meu amigo, minha amiga, estou aqui outra vez, graças a Deus, para mais um encontro e mais um conteúdo. E eu quero conversar hoje com você sobre essa questão que está relacionada à guerra do Irã, por esse psicopata nojento chamado Donald Trump, que evidentemente causou esse caos onde o Irã não provocou. Essa é a grande verdade. A ideia de democracia, libertação do povo é tudo mentira. O lance lá é petróleo, o lance lá é tudo que eles têm interesse, que é o que eles estão tentando fazer ao redor do mundo. Espero, com a graça de Deus, que aqui no Brasil ele não consiga, em razão do presente que temos. Mas é preciso que nós tenhamos essa informação muito clara, é preciso que nós façamos um balanço sempre, todos os dias, e o compartilhamento daquilo que a gente produz aqui é muito importante. O seu certinho, se você já tem agora, você ajuda, mostra para mais 4 ou 5 pessoas. Gente, eu vou repetir 1000 vezes, parece que às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Se não é o certinho de vocês, os conteúdos não viralizam, porque o canal é orgânico, eu não pago para promover o canal. Então eu dependo única e exclusivamente da sua boa vontade, do seu querer. Então, já dá o certinho agora para não esquecer, deixa um comentário e compartilha nas suas redes sociais, porque essa é uma notícia realmente muito importante. Essa questão dessa guerra no Irã está provocando o aumento do petróleo. E isto, evidentemente, é um lance mundial. Mas como nós estamos no período eleitoral, também é evidente que essa extrema-direita escrota vai querer tirar proveito disso, contrário ao governo, dizendo que o seu aliado no Irã está detonando o governo brasileiro. E essas patuscadas todas que eles fazem, que são bravatas, são mentirosos, que vivem da exploração do medo das pessoas, das crenças, da falta de costume, que eles não têm pauta de costume nenhuma, eles não têm Deus, nem pátria, nem família na vida deles. É tudo uma grande enganação, tudo uma grande enrolação. Mas, para evitar que o impacto chegue, de fato, o governo já se antecipou. Então, sem muita delonga, eu já vou passar o conteúdo da coletiva que o Lula fez junto com seus ministros. Ele faz a abertura e depois eu só estou trazendo a fala do Lula e depois os ministros explicam como vai funcionar esse mecanismo. Mas o Lula já dá uma linha geral do que é essa decisão, desses 2 decretos que foram assinados hoje e que é muito importante para a nossa economia, para o povo brasileiro, para a indústria, enfim, para o transporte de alimentos e toda a cadeia produtiva do país. Então, é evidente que nós temos um governo que faz as coisas acontecer. Então, lembrando mais uma vez, não deixe de estar o seu certinho, não deixe de comentar e não deixe de compartilhar. E sem mais delongas, vamos escutar o nosso presidente. Então, eu peço a sua gentileza, fique até o fim do conteúdo, porque além disso, você ajuda a completar as horas que eu preciso para que o YouTube monetize o canal. Todo esse trabalho que eu faço aqui com vocês, ele é gracioso, ele é de graça, ele é de boa vontade, ele é voluntariado, ele é justamente para levar informação. E eu depois quero fazer um comentário com vocês, que eu acho que eu vou mudar um pouco a minha postura, eu vou explicar para vocês. Por isso é importante que você fique até o final, porque eu vou querer a sua opinião sobre um comentário que eu vou fazer. Vamos então assistir agora, primeiramente, a fala do nosso presidente. Da imprensa, companheiros e companheiras do governo, essa entrevista coletiva, ela é para fazer uma reparação naquilo que está acontecendo no Brasil e naquilo que está acontecendo no mundo, muito causado pela irresponsabilidade das guerras que estamos vivendo no mundo. Vocês têm acompanhado pela imprensa e vocês estão vendo que o preço do petróleo está fugindo ao controle em quase todos os países do mundo. O Brent saiu de 77 para 114, caiu para 99 e hoje, nesse momento, está outra vez a $100 o barril. Isso significa aumento de combustível em todos os países do mundo, inclusive a informação de que nos Estados Unidos a gasolina já subiu 20%. Eu só queria dizer para vocês uma coisa interessante para reavivar
a memória do povo brasileiro através da caneta de vocês ou do celular de vocês. Nós tínhamos resolvido essa questão nuclear do Irã em 2010, quando o Brasil e Turquia, num acordo com o governo iraniano, resolveu a utilização de urânio para fins pacíficos. Foi feito um acordo e que, lamentavelmente, depois do acordo feito, tanto os países europeus quanto os Estados Unidos aumentaram o bloqueio ao Irã, porque nós éramos um país considerado do terceiro mundo e ter feito um acordo que eles não tinham conseguido fazer há 20 anos era descabido. Então, não aceitaram o acordo. Depois de algum tempo, foi feito o acordo, pior do que o acordo que nós tínhamos feito, e agora a invasão ao Irã é por conta da possibilidade da construção de armas nucleares, coisa que poderia ter sido resolvida há muito tempo atrás. Bem, esse gesto de achar que tudo se resolve com as guerras traz prejuízo para todo mundo, mas, sobretudo, são as camadas mais pobres da população no mundo inteiro que sofrem as maiores consequências dessas guerras. Por isso, eu estou com os meus ministros aqui para a gente anunciar algumas medidas de proteção ao povo brasileiro e ao consumidor brasileiro. Medidas, que vai fazer com que o governo brasileiro, extinga a cobrança do PIS e do COFINS, medida que vai fazer com que a gente cobre imposto, da exportação do petróleo, para garantir subvenção para evitar o aumento do preço. Essas são as coisas que nós queremos fazer. Ou seja, nós estamos dizendo alto e bom som que estamos fazendo um sacrifício enorme aqui, uma engenharia econômica, para evitar que os efeitos da irresponsabilidade das guerras cheguem ao povo brasileiro. Depois o Haddad, o Rui, o companheiro Alexandre, o Márcio vão explicar corretamente as medidas. Eu quero dizer para vocês, nós vamos fazer tudo o que for possível e, quem sabe, esperar até com a boa vontade dos governadores de estados, que podem reduzir um pouco o ICMS também no preço do combustível, naquilo que for possível cada estado fazer, para que a gente garanta que essa guerra não chegue ao bolso do motorista, ao bolso do caminhoneiro e, sobretudo, não chegando ao bolso do caminhoneiro, não vai chegar ao prato de feijão, a salada do alface, da cebola e a comida que o povo mais come. Essa é a intenção dessa coletiva. Eu quero agora assinar o meu decreto aqui para deixar os meus ministros falarem. Então, primeiramente, o presidente vai assinar o decreto 12.875, que zera as alíquotas de PIS/COFINS sobre o diesel para importação e comercialização. Vamos explicar. Vai ser explicado. Mas eu disse, obviamente, que é. Valorizo zerar. Então, decreto 12.875, que zera as alíquotas de PIS e COFINS sobre o diesel para importação e comercialização. A partir da assinatura do presidente, o PIS e COFINS, que é os dois únicos impostos federais sobre os combustíveis, está zerado no Brasil. O presidente assina agora o decreto 12.876, que institui medidas de transparência e fiscalização para o combate à especulação e os preços abusivos de combustível no Brasil.
Por fim, o presidente assina medida provisória de número 1340, que institui subvenção ao óleo diesel para produtores e importadores, a ser operada pela ANP, condicionada à comprovação de repasse ao consumidor. MP 340, que institui 1340, que institui subvenção ao óleo diesel para produtores e importadores, a ser operada pela ANP, condicionada à comprovação de repasse ao consumidor. Agora eu vou repetir. Opa, microfone fechado. Eu tiro o som para que os barulhos externos não prejudiquem a transmissão, tá certo, gente? Mas aí está, duas medidas pontuais, duas medidas no momento exato e duas medidas que realmente vão favorecer o consumidor brasileiro, o produtor, o transportador e por aí vai, inclusive tentar que isso não mexa muito também no combustível de gasolina, etanol, enfim, para os carros de passageiros e transportes de outra natureza que usam esse tipo de combustível. Bom, eu quero fazer um comentário aqui antes. O Lula se referiu ali que lá atrás o Obama pediu para o Lula fazer essa movimentação junto ao Irã, junto com outros países que agora não estou lembrando do que o Lula disse. E foi feito, conseguiram o acordo, tudo certo. Ignoraram, depois o Obama foi lá para pegar o louro para ele e fez um acordo de porcaria. E aí foi o que aconteceu. A segunda informação que eu quero dar é que ele falou sobre essa questão de os estados colaborarem com o ICMS, mas se eles insistirem em alguma coisa, o governo vai editar provavelmente uma medida provisória reduzindo ou isentando o ICMS, depois paga as contas, recompensa o Estado, coisa que o Bozo não fez, e esse governo pagou tudo aquilo que o Bozo tirou para fazer com que o combustível ficasse mais barato, artificialmente, essa é a grande verdade. Vamos agora ao que eu ia comentar. Gente, o negócio é o seguinte, eu estou ficando um pouco cansado, porque eu tento ser politicamente correto, eu procuro fazer uma linguagem adequada, mas eu estou vendo que parece que às vezes não adianta. Eu tenho um baú de palavrões, de palavras de baixo calão, e eu estou pensando em começar a usar. Pode ser que isso chame mais atenção, pode ser que isso ser mais agressivo, ter mais punch na minha fala, porque parece que falar de uma forma politicamente correta não está surtindo todo o efeito que eu gostaria que surtisse. Eu não gostaria de usar esse termo, então eu quero que você deixe no comentário se você acha que eu devo partir para esse enfrentamento nesse formato, ou se eu continuo light, como eu tenho sido nas minhas transmissões, sempre às vezes quando eu vou dizer algum palavrão, sempre às vezes quando eu vou usar alguma palavra que seja um pouco chocosa, eu me desculpo antes, etc e tal, mas eu assisti no outro canal, o cara não tem uma grande gama de inscritos, mas o cara do começo ao fim disse palavrão e tinha visualizações a dar com o rodo. Simples assim. Será que é assim que as coisas funcionam? Será que é assim que as pessoas entendem? Eu não gostaria que fosse assim. Eu procuro ser pedagógico, eu procuro ser didático, mas parece que não está nesse entendimento. Então, eu quero contar com o seu comentário sobre a possível tomada de decisão dessa nova postura. Se você concordar, vamos meter pau. Eu quero contar com você metendo pau também junto dos seus comentários. E para finalizar, eu vou estar com você a adquirir o meu novo livro que está na Hotmart, Encontro Motivacional. Encontro Motivacional com Jesus, que eu tenho deixado o link no primeiro comentário do vídeo, mas eu não estou vendo os meus inscritos colaborar com isso e ter um livro maravilhoso que, além de você vai lhe ajudar muito, e você vai me ajudar muito também. Então, seja sensível a você e a mim e a Jesus Cristo, tendo esse livro, Encontro Motivacional com Jesus. Então, minha gente, aí está. O governo não chupou bala, o governo correu na frente e o governo
deu uma lapada nessa extrema-direita sem vergonha, nessa imprensa marrom, que está tentando a qualquer custo fazer com que o Flávio Bolsonaro seja o vencedor dessas eleições, e nós sabemos que é. Traremos muitos conteúdos sobre essas movimentações esdrúxulas, escrotas, canalhas, sem vergonhas, etc, etc, etc. Mas, por hoje é só. Então, antes do beijo no teu coração, dizer que aqui é a Voz Libertadora, a verdade doa em quem doer, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, e não vou abrir mão disso, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro. Agora sim, um beijo no teu coração, e eu fui. Vamos ver se eu vou de cara, né? Ou se eu vou ter que esperar um pouquinho. Vamos lá.